Alô, turma boa do canal Ave Mais, bom dia a todos vocês ligados. Estamos chegando aqui com mais comentários depois do jogo de ontem. Vasco 1, Vila Nova 0. Olha, é um turbilhão de emoções torcer para o Vasco, né? Analisar o Vasco é algo que é um desafio a cada dia para todos nós. A gente que lida com isso há tanto tempo, a gente que busca trazer uma análise mais criteriosa, mais fria, de observações, porque o Vasco entra pela primeira vez no G4 com essa vitória em cima do Vila Nova. Entra na fase, na zona de classificação, tendo buscado isso aí por 16 rodadas. E consegue entrar agora em função do resultado, do empate do Remo com o Goiás, lá em Goiânia. E tudo isso, mesmo acontecendo, não traz satisfação ao torcedor. Porque eu acho que o torcedor do Vasco, ele se acostumou, e eu sou um deles, a ver grandes performances, a ver boas atuações, ao ver pelo menos algo que seja próximo de uma entrega que ele espera que seu time tenha. Porque mesmo que o time não jogue bem, você tendo entrega, você tendo disposição, você tendo atitude dentro de campo, você compensa essa questão que envolve um futebol que pode não estar bom naquele momento. Mas se você erra uma vez, você erra duas vezes e você continua persistindo, isso o torcedor sabe reconhecer. E o torcedor do Vasco, talvez pelos últimos anos, com equipes ruins, com equipes com pouca qualidade, mas nós tivemos em alguns anos alguns times que até conseguiram ir, como aquele time de 2017, que no segundo turno fez uma ótima campanha, acabou nos levando de volta à Copa Libertadores da América. E esse mesmo time, muita gente dizia assim, poxa, mas a gente não vai conseguir passar. Tínhamos no grupo Cruzeiro, tínhamos o Universidade do Chile e tínhamos o Rosário Central. O Vasco era um azarão, mas para o torcedor dava para acreditar que aquele time era um time que podia pelo menos beliscar alguma coisinha, mesmo não sendo favoritaço a conseguir a classificação. Acabou conseguindo até para a Sul-Americana numa vitória heróica contra a Universidade do Chile, lá no Chile, um gol do Pikachu. Mas eu trouxe esse ingrediente porque o torcedor do Vasco ele se acostumou a isso. Mesmo que o time não seja tão bom, que o time não seja recheado de craques, mas jogar bem é algo inerente à vontade, porque você vê equipes que não são tão boas assim individualmente, mas que jogam um futebol coletivo, que jogam um futebol que agrada, que você goste. Você vai para a Eurocopa, você viu um ano aí a Islândia jogando, era um time que dava prazer. A própria Dinamarca, que já teve grandes gerações, mas tem uma geração assim, meia boca nesse momento, voltou a jogar futebol. Enfim, então você tem equipes que mesmo que não tenham grandes craques, mas que podem dar ao seu torcedor uma satisfação de ver pela entrega, pela posição tática, às vezes por uma bela bola parada, às vezes por ser um time treinado, com jogadas ensaiadas. Mas o torcedor do Vasco não consegue ver isso no seu time. E olha, junto com o jogo do Botafogo, eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar que ontem foi um dos piores jogos do Vasco sob o comando do Lisca. Ele fez um jogo muito bom contra o Guarani, fez 2 jogos bons contra o São Paulo, o segundo jogo muito injusto, porque perdeu o Léo Jabá expulso, mas o primeiro jogo perdeu por 2-0, jogou uma ótima partida, a gente reconheceu isso no canal, mas não foi assim tão efetivo contra o Botafogo, não conseguiu implementar aquilo que vinha implementando, talvez as mudanças que ele fez. Jogou contra o Vitória numa condição adversa, o gramado muito ruim, mas se empregou, jogou o que pôde para conseguir a vitória. E ontem, diante de um Vila Nova que veio nitidamente para marcar atrás da bola, para segurar o resultado, o Vasco fez 1-0 num gol de muita sorte, uma bola rebatida do zagueiro Léo Jabá, encobriu o goleiro do Vila. E o Vasco segurou esse resultado até o final de uma forma muito atabalhoada, muito inconstante. E me parece que o time sentiu nitidamente a questão física. Sentiu porque jogou sábado contra o Vitória, um gramado muito pesado, e teve aí 2 dias depois para jogar contra o Vila Nova, que vinha de uma derrota, era um time desesperado. O Vasco teve a sorte de fazer o gol, porque não conseguiu no primeiro tempo furar as linhas, principalmente a primeira linha de 5, depois uma linha de 4 e um jogador à frente, tentando puxar um contra-ataque. O Vila jogava assim e o Vasco arriscava, porque não conseguia quebrar essa linha, a não ser uma vez ou outra com o Juninho, que era o único que tentava algo individual. Marquinhos Gabriel muito burocrático, o Zeca na lateral não dando a profundidade, também muito burocrático, Sarrafiori também muito apagadaço, o Léo Jabá
tentando alguma coisa, mas também meio disperso no jogo, o próprio Figueiredo meio perdido, o Daniel Amorim acabou sentindo uma lesão, não substituiu o Germancano, que faz falta, apesar que ontem se jogasse, não ia tocar na bola, então o Vasco com dificuldade de furar esse bloqueio. E aí acha um gol, 1-0. Aquilo tudo dava uma ideia de que o Vasco conseguiria uma vitória e poderia até vencer por mais, porque aí todas as linhas defensivas do Vila Nova seriam destruídas porque o time teria que partir para frente. E foi o que aconteceu, mas o Vasco teve várias chances de contra-ataque no segundo tempo, mas foi incompetente, jogadores sem concentração para dar o passe. E isso trouxe ao Vasco uma dificuldade enorme, quase tomou 2 gols de cabeça do Rafael Donato, jogador altão, grandão do Vila Nova, jogador perigosíssimo nesse quesito, e o Vasco conseguiu levar até o final. Os meninos que entraram muito mal de novo, Andrei e MT, sem nenhum tipo de posicionamento, de motivação, de intensidade. Volto a dizer, a questão física eu acho que pesou para muitos jogadores, sejamos justos, mas esses jogadores que têm jogado pouco, têm entrado no segundo tempo, mostram uma enorme displicência para o jogo, até uma certa má vontade preocupante diante das circunstâncias. Mas o Vasco venceu, tem um jogo sexta-feira agora contra o Remo que me preocupa muito pela questão também física, porque é um jogo daqui a 2 dias já. O time já viaja hoje para Belém do Pará, que é uma viagem longa, vai até Campinas e de lá vai para Belém do Pará, uma viagem comprida. Tem o calor, tem a umidade da capital paraense, tudo isso, um gramado que não é também dos melhores, um adversário que vem desesperado, vem de um empate, tudo bem fora de casa, mas não está bem nesse momento. Então o Vasco precisa demonstrar algo que eu acho que é fundamental para essa partida: saúde. Eu acho que a saúde vai ser muito importante. Um time que tenha jogadores frescos, jogadores que aguentem o ritmo, talvez aí sem Leandro Castan, sem Léo Matos, suspenso, o próprio Marquinhos Gabriel, talvez aí colocar gente nova, gente jovem, mesclada com alguns veteranos, por exemplo. Vanderlei vai jogar, Zeca deve jogar, Rômulo deve jogar, o Sarrafiore deve ser repetido, mas aí você tem a volta do Germancano, coloca mais os moleques, bota o Caio Tenório na lateral direita, o Ricardo Graça já vai viajar junto com o Miranda na zaga, acho que dá uma segurança. Juninho, eu reforçaria, colocaria o Matias Galarça jogando no meio de campo para dar mais proteção ali, para dar mais segurança nisso, jogando o Sarrafiore com o Léo Jabá e Germancano na frente. Eu acho que esse seria o melhor time, talvez jogar num 4-3-3 com o PEC aberto, eu acho que fica muito exposto, mas vamos ver o que o Lisca vai armar. O importante é que o Vasco conseguiu uma vitória. Claro que eu não sou resultadista, não estou aqui assim achando, que bom que venceu. Não, claro que vencer é sempre muito bom, mas eu me preocupo muito com performance, porque eu acho que os bons resultados eles escasseiam em algum momento. Não é toda hora que a bola vai espirrar, que a bola vai encobrir o goleiro. Eu acho que o Vasco já jogou bem com o Lisca, já fez boas partidas, fez esses 2 jogos ruins, Botafogo e ontem eu acho que muito por conta da questão física. Se o Vasco tiver gás, se o Vasco tiver saúde, eu acho que o Vasco consegue uma boa vitória em cima do Remo, lá em Belém do Pará, para depois vir terminar o turno contra o Londrina, aqui já com todo mundo recuperado, uma semana que vai dar para Léo Matos melhorar, para Castan melhorar. Castan sentiu uma questão muscular, talvez tenha que demandar um pouquinho mais de tempo, já vinha caindo na parte física. A volta do Germancano é importante, tem jogadores que estão fora que precisam voltar à atividade, principalmente Bruno Gomes e Riquelme. O Michel eu já praticamente não conto, mas Bruno Gomes e Riquelme são jogadores que podem entrar aí nesse refrescar, mas não estarão para esse jogo de Belém. Enfim, eu acho que é um time que precisa melhorar o condicionamento físico, mas alguns jogadores precisam melhorar a postura, que independente da parte física continuam muito lentos. Andrei, MT, irritantemente lentos, irritantemente sem intensidade, parece que sem vontade de jogar, parece que sem vontade de acertar. E eu espero que o Lisca esteja vendo isso. Fiquei assustado quando vi ontem que ele fez elogios ao Andrei. Pelo quê? Absolutamente por nada que o Andrei tenha feito de útil. Perdendo bolas, lento, sempre atrás, sempre atrasado na marcação, da mesma forma o MT. Enfim, preocupante a atuação, mas importante o resultado. E agora é juntar os cacos, fazer um time, como eu disse, com saúde, com gente que esteja 100% inteira, que vá aguentar esse repuxo para jogar sexta-feira lá em Belém. E quem sabe, se manter no G4, buscar uma manutenção que é importante, o Vasco vencendo o Clube do Remo. Grande abraço, daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, com todo o rescaldo da partida de ontem em São Januário. Tchau, bom dia, tchau turma.